Vamos tratar da afinidade para o conhecimento, ou o chamado estudo por afinidade. Qual é a sua afinidade para estudar mais matemática, para estudar mais português, biologia, não é? Qual é a motivação do aluno para estudar determinada matéria? Então aqui a gente questiona as tendências que nos forçam a levantar as questões em torno da escolha do aluno por aquela matéria, instituindo gostos e predileções ou atendendo ao fato de suas preferências estarem ligadas à sua estruturação intelectual ou à indução saudável dos professores. Ou seja, você pode gostar de uma matéria por conta da indução do seu professor, gostar do professor, do método, da didática do professor e acaba gostando da matéria. Ou a tendência intelectual de raciocínio de cada um, indo lá para a teoria do conhecimento, não é? Na parte da psicologia, onde o aluno tem mais facilidade com a matemática, a biologia, com a geografia, com a história, e a depender dos ramos do conhecimento. No ensino médio e no ensino fundamental, aparecem essas predileções, as chamadas matérias prediletas pelo aluno. E o professor é um grande contributo, um grande contribuidor para essa faceta do aluno, de gostar dessa ou daquela matéria, para instituir as suas afinidades. E talvez no primeiro plano, venha essa parte intelectual, tá? Então, quais são as qualidades do professor? Qual é a didática do professor para ele elevar o aluno à sua matéria, à sua disciplina? Todos nós temos a história desse ou daquele professor. Eu me lembro, por exemplo, do meu professor de geografia, professor Belotti. Me lembro do professor Roberto de matemática, a professora Neuzinha de língua portuguesa ou de português. Então a gente acaba se lembrando, o professor Miltinho de História, a gente acaba se lembrando dos professores que passaram pelas nossas vidas e acabaram imprimindo gostos e predileções, não é certo? Então nossos gostos vêm daí. Num segundo plano, depois como profissional, você pode escolher outra área e acabar se distanciando dessas áreas. Isso é possível também. Certo? Então, essas qualidades do professor aí acabam sendo exaltadas pelo aluno. E até aluno de qualquer ano, do ensino fundamental 1, fundamental 2, do ensino médio, acaba falando que esse ou aquele professor não tem didática, ou tem muita didática, certo? É preciso também entender as limitações do aluno, limitações intelectuais, às vezes, que exigem uma outra forma de aplicação daquele acesso ao conteúdo, ao conhecimento, ao saber. Ele precisa de um outro formato com essas limitações. O chamado déficit de atenção do aluno, esse déficit pode ser gerado por causas psicológicas, psiquiátricas, que, se o professor souber disso, ele pode aplicar a teoria da aprendizagem, o formato de acesso a esse saber para o aluno que seja diferenciado com relação àquele aluno dentro de um quadro de normalidade, certo? Então, é importante conhecer essas limitações do aluno e o professor não ir só pela prática, o professor ser também o responsável por esse acesso ou por dar esse acesso ao aluno ao conhecimento. Então, esse acesso ao conhecimento dado pelo professor ao aluno depende de muitos fatores. É interessante que ele saiba disso daí dentro do plano da didática. E isso daí torna confortável para o aluno o acesso ao conhecimento. E isso é importante por demais. Então, a didática ajuda muito nessa relação do professor com o aluno, dando acesso ao saber, ao conhecimento. Isso é por demais interessante. Então, essa clareza aí do professor com relação a esse acesso
vai facilitar a vida dele nesse processo, nesse relacionamento pedagógico que se estabelece com o aluno. Isso no ensino médio, no ensino fundamental, e é por demais interessante, então, essa tratativa, certo? Eu agradeço, então, esses minutos de atenção aí. Muito obrigado.